Em março de 2012, a ONG Greenpeace lançou em Manaus uma campanha para levar uma lei de iniciativa popular ao Congresso para acabar com o desmatamento no Brasil. Para que isso seja possível, é preciso juntar 1.400.000 assinaturas de eleitores brasileiros, além de gerar um grande movimento em torno do tema. Até agora, mais de 2 anos depois, o site desmatamentozero.org.br tem 983.000 assinaturas. Acabar com o desmatamento é uma forma de o país se desenvolver e, ao mesmo tempo, preservar sua riqueza natural, o que colocaria o Brasil numa ótima posição internacionalmente. Mas será que isso é possível com tantos interesses em jogo? O que é preciso para isso? Hoje a série Empreendedorismo e Sustentabilidade do programa Entrevista traz o engenheiro agrônomo, pesquisador e um dos fundadores da ONG Amazon, Adalberto Veríssimo, para debater o tema. Obrigada, Beto, pela sua presença. Eu queria começar perguntando a você o seguinte: você acha que é possível você preservar a floresta e usá-la economicamente? É possível, de fato, conservar, o que permite, na verdade, o verbo conservar, quer dizer, a gente pode manter a floresta e tirar dessa floresta madeira, produtos não madeireiros e, com isso, gerar renda, emprego. Algumas outras partes da floresta serão, de fato, preservadas, quer dizer, serão áreas intactas, tem alto valor de biodiversidade, etc. Então, e uma outra parte acaba tendo um uso agropecuário nas áreas já desmatadas. Então, de fato, no território da Amazônia, a gente pode ter as três coisas. A gente já tem quase 20% desmatado, que deve ser, então, áreas de cidades, de mineração, de agricultura, de pecuária. A gente tem 80% de floresta. Grande parte dessa floresta vai acabar sendo utilizada de forma manejada, portanto, conservada. Vai tirar... Então, porque a floresta amazônica evoluiu com o uso. A presença humana na Amazônia é de 14 mil anos. E os povos indígenas manipularam muito essa floresta. E outras partes mais remotas, de alto valor, a gente vai deixar com o uso mínimo, ou seja, serviços ambientais, turismo, etc. Então, a equação da Amazônia é possível, sim, fazer esse tripé de preservar, de conservar, quer dizer, usar sustentavelmente e usar as áreas desmatadas para a produção agropecuária e outros produtos e serviços que exigem áreas abertas. É interessante, você disse que a Amazônia melhorou com o uso, né? E que os índios, né, melhoraram o uso a floresta com o uso. Fala um pouco mais sobre isso, Beto. Os povos indígenas chegaram na Amazônia há 14 mil anos e as populações eram expressivas. Quando os europeus chegaram no século XV, no início do século XVI, haviam quase 5 milhões de povos indígenas. É claro que eles foram, em grande parte, exterminados nos primeiros 100, 150 anos de contato. Esses povos manipularam, a presença hoje dos castanhais na Amazônia é uma evidência clara de uso antropogênico, de manipulação, manejo dessa floresta pelos povos indígenas. Esses povos modificaram os solos da Amazônia, porque os solos da Amazônia, em geral, são solos muito pobres, ácidos e difíceis para a agricultura, num ambiente chuvoso. Os antropólogos, estudiosos já detectaram cerca de 500 mil quilômetros quadrados, uma área do tamanho da França, espalhada na Amazônia, da chamada Terra Preta do Índio, que é um solo extremamente fértil, e foi criado pelos povos indígenas. Então, a Amazônia abrigou populações relativamente densas, civilizações que foram relativamente complexas, utilizando os recursos naturais da região. E, portanto, essa é uma floresta resiliente, capaz, sim, de absorver um uso se ele for feito de maneira manejada, sustentável. Bom, no século XXI, a gente aprendeu muito sobre isso. A gente consegue hoje extrair madeira na Amazônia com técnicas, mantendo a floresta em pé, gerando valor, etc. Então, tem ainda muito o que se fazer? Tem. Por exemplo, a gente tem 15 mil espécies de aves na Amazônia. A gente conhece a ecologia de umas 40. Olha a diversidade que tem pela frente. De outros produtos que podem entrar na indústria de cosmética, que podem entrar na indústria farmacêutica, que podem entrar para usos, inclusive, na área de madeiras e outros produtos. Então, a Amazônia é uma grande estufa natural daquilo que está em pé. Aquelas áreas que estão abertas podem
a gente pode reflorestar grandes áreas, já está acontecendo isso, já em algumas regiões da Amazônia, reflorestamento. Não há área melhor no Brasil e no mundo para plantar floresta. Mas é preciso também uma regulação do Estado. E eu queria saber de você, se você acha que hoje o Estado está fazendo o papel que deve ser feito na Amazônia. Eu acho que o Estado brasileiro fez uma parte do dever de casa. Criou as unidades de conservação, melhorou a fiscalização, começou a combater de maneira persistente o desmatamento, com equipes de campo, etc. Falta dar o segundo passo. É preciso não só o combate ao desmatamento, ele precisa ser mantido e até em alguns lugares ser aprofundado, mas precisa resolver a questão da terra, do aspecto fundiário. Isso não foi resolvido ainda. O Brasil tem uma agenda de regularização fundiária que, do jeito que está indo, vai levar um século para se resolver. Ela anda no passo de tartaruga. E essa ausência de regularização fundiária, ela cria o pior dos mundos. Ela atrai o pior investidor, porque quem quer fazer investimento sério não vai num ambiente de insegurança jurídica, acaba atraindo os especuladores, os grileiros, etc., que são aqueles que, em grande parte, desmatam a Amazônia. Então, é preciso resolver essa questão fundiária. O cadastro ambiental rural, que é um instrumento do Código Florestal, avançou, no caso do Estado do Pará avançou mais, mas precisa avançar mais na Amazônia. Precisa, de fato, ser um instrumento que vai ordenar o bom uso das áreas que já foram abertas. As unidades de conservação foram criadas, mas não foi alocado instrumentos de gestão e recursos financeiros, que não são muitos esses recursos, para, de fato, fazer com que essas áreas, esses parques não fiquem sendo parques de papel, fiquem sendo parques verdadeiros. E, finalmente, é importante essa equação socioeconômica. A Amazônia tem ainda bolsões de pobreza, de subdesenvolvimento, e isso é uma grande ameaça, de fato, a resolver esse que não é um dilema impossível de conservar e produzir. O setor pecuário é um setor que impacta muito no desmatamento. A gente teve, em 2009, um relatório chamado A Farra do Boi na Amazônia, que foi feito pelo Greenpeace, mostrando que de que maneira que esse setor podia ser um vetor de desmatamento muito sério. Mas parece que há uma nova geração no setor pecuário que já está começando a pensar numa nova forma, né, de se produzir, né, de produzir carne, que é uma coisa que é importante para o brasileiro. Você já fez contato com essa nova geração? Você acredita que pode haver aí uma mudança nesse setor? Até 2009, a pecuária era o grande vilão do desmatamento, era o setor mais ineficiente. E aí, em 2009, o relatório, a ação do Ministério Público, a chamada carne legal, que foi um movimento muito forte, começou a criar os ingredientes básicos para uma mudança que está em curso. Ou seja, os compradores de carne começaram a exigir que os seus fornecedores da Amazônia, de fato, não estivessem mais associados com o desmatamento. Eu acho que a perspectiva de que, nessa próxima década, se a pressão do mercado continuar, se o papel do Estado, do Ministério Público continuar firme no combate à pecuária extensiva, pouco produtiva, e instrumentos que possam fazer essa transição da pecuária tradicional, antiga, para uma pecuária moderna, a gente pode ter ganhos expressivos na pecuária. A pecuária é outra área que não precisa desmatar mais nada, porque a gente tem muita área de pasto degradado e subaproveitado. Mas tem também a questão do consumo, né, Beto? Que uma das coisas que a gente fala é que se nós pudéssemos comer um pouco menos de carne, a gente poderia estar colaborando para esse não desmatamento. Agora, você acha possível, quer dizer, você acha fácil, de alguma forma, convencer as pessoas que estão aqui na cidade, nos centros urbanos, longe, sul, sudeste, né, de uma situação que está acontecendo na Amazônia? Quer dizer, como é que é essa ligação? Você que está há tanto tempo lidando com isso, você acha que tem havido aí progresso nessa conscientização do consumo, não só da carne, como também da madeira, como também de outros produtos que impactam ou podem impactar negativamente a Amazônia? Acho que é importante separar o joio do trigo. A carne legal é aquela que está respeitando os direitos sociais trabalhistas, que respeita o Código Florestal, que usa as melhores técnicas agronômicas, que paga os tributos.
e que está começando a chegar nos supermercados do Sudeste, em marcas, em sistema de gestão, esse pode ser consumido. Quer dizer, se alguém quer continuar fazendo o churrasquinho da semana ou do fim de semana, faça a opção de uma compra de uma carne que vem da Amazônia que tem origem. Quando ele está comprando uma carne que não tem origem, que, portanto, pode estar associada com tudo que que a gente não gostaria de ter na Amazônia, ela não só está comprando uma carne que pode ter por trás um rastro criminoso, mas uma carne que provavelmente não tem nem sequer aspectos fitossanitários. Quer dizer, pode ser uma carne, como já foi demonstrado em várias reportagens, pode estar, inclusive, contaminada. Então, tem uma diferença muito grande entre esses dois setores. E, na medida que o consumidor começar, de fato, a exercer o seu papel de preferência por uma carne de origem legal, ele está dando uma contribuição enorme para fazer essa transição que eu mencionei na Amazônia, de uma pecuária problema para uma pecuária parte da solução mais rápida. Sim. Mas você estava falando em separar o trigo do joio, é porque isso é uma coisa. Mas os outros produtos, como madeira ou como até mesmo tênis e outros produtos que estão vinculados a uma produção de desmatamento ilegal na Amazônia, é preciso também ter um olho mais cuidadoso com isso? Mas se aplica a todos. A gente tem, de fato, na Amazônia, 4 produtos que chamam a atenção. A gente tem madeira. Nós consumimos 80%, o Brasil consome 80% da madeira que a Amazônia produz. Portanto, não é os gringos responsáveis por essa compra. Somos nós, no centro-sul do Brasil, que consumimos muita madeira da Amazônia. Então, essa história da madeira já tem mais de 15 anos, já se sabe que tem madeira com selo verde, tem como fazer essa compra responsável. Já existe essa oferta de madeira. Isso é real mesmo, Isso é real, Beto? Tem uma diferença muito grande. Soja é um produto importante na Amazônia, crescente a sua participação. Soja é uma área tem menos problema de legalidade, já é um setor mais organizado, mas é importante manter a pressão para que a soja realmente seja oriunda de áreas que não possam ser áreas de desmatamento recente. E a carne, como eu mencionei, esse é o terceiro produto realmente importante. E aí você tem outros produtos menores, de arroz, milho, etc., que também são produzidos. Mas o tripé é carne, madeira e soja, né? Felizmente, a gente também está vendo surgir outros produtos agora da floresta que começam a ter um impacto positivo na economia e são produtos muito amigáveis com a conservação. O principal deles é o açaí. Açaí é uma madeira, é uma palmeira maravilhosa, porque ela produz todo o tempo e ela é um grande aliado da conservação, porque você precisa manter os açaizais. Ninguém hoje derruba açaí para produzir palmito, como era no passado, porque o fruto do açaí tem um valor muito maior do que o palmito. Então foi a escolha do consumidor no fruto do açaí que está permitindo que o açaí seja conservado e com ele grandes extensões das regiões de várzea, nas florestas mais alagadas, que é onde o açaí predomina. Outros produtos não madeireiros estão começando a aparecer, copaí, bandiroba, cupuaçu, outros frutos e óleos e resinas que têm um valor importante na economia regional e agora começa a ter um destaque também. Então, eu acho que a gente diversificando a cesta de produtos da Amazônia e garantindo que ela sempre seja de uma origem legal e sustentável, é a forma mais efetiva da gente contribuir do ponto de vista de consumidor, de cidadão, para ajudar a Amazônia a fazer essa transição para um desmatamento zero, que é o que a gente espera. Tá certo. Muito obrigada, Beto, pela sua presença. Obrigada a você de casa e até a próxima.